Desigualdade. Caráter, estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si. Dessemelhança. Diferença. Ausência de proporção, de equilíbrio. A desigualdade de gênero acontece com as mulheres e em sociedades patriarcais, onde o homem tem quase que exclusivamente o domínio do ambiente familiar, no comércio, na política e ciências. A ausência de mulheres em espaços de liderança gera um desequilíbrio na tomada de decisões e, consequentemente, impactos negativos em toda a sociedade. Oi, meu nome é Josefa Diná, sou avó, sou mãe, sou dona de casa, eu sou do Cariri. Esse ano fez 45 anos que estou morando aqui em Fortaleza, mas desde que cheguei até hoje não foi moleza a minha vida, né? Não foi brincadeira. Tive a filha, criei a filha, os troncos e os barrancos. Não tinha dinheiro, não tinha marido, era só eu mesmo para criar ela. Então foi muito difícil e tive que trabalhar em casa de família, né, de doméstica, para criar ela. Porque se ela não tivesse querido, ela não tivesse ligado para a vida dela, como é que tinha sido, né? O problema foi ela mesmo que quis, se interessou-se. Eu acho que foi até mais dela do que mesmo o meu, porque o problema era dinheiro, né? E ela trabalhou e pagou a faculdade dela. Eu tenho 36 anos, nasci e me criei na aldeia indígena Papo Canindé. Nunca me ausentei da aldeia, nunca fui morar em outro espaço, sempre estive aqui. E sempre acompanhei minha mãe no movimento indígena, né? Então, muito das minhas referências, muito do que eu sei hoje é devido a essa inspiração desta mulher, né? Que ela me ensinou desde a infância, desde quando eu tinha 10 anos de idade, quando ela justificava que eu tinha que acompanhar ela nas assembleias, nas conferências, porque eu era a única filha que sabia ler e escrever. Minha mãe teve 16 filhos, 8 homens, 8 mulheres, eu sou a mais nova das mulheres. E desses 16 filhos, eu sou a única filha que seguiu caminhada para os estudos, né? E aí terminei ensino médio, fiz graduação, fiz pós-graduação e hoje estou cursando mestrado em antropologia. Então, de uma certa forma, assim, devido a toda uma expectativa gerada pela minha própria mãe, eu fui seguindo esse rumo dos estudos, mesmo tendo sido mãe muito jovem, né? Porque eu fui mãe aos 16 anos de idade. Mesmo assim, a minha filha não foi empecilho para que eu continuasse a estudar e continuasse levando esse legado que é da minha mãe. Além de estar na direção da escola, eu já faço parte da sucessão do cacicado, da Cacique Pequena. Já sou concretizada como uma das futuras caciques da aldeia, eu e minha outra irmã. Então, em 2010, ela fez esse batismo do cacicado, fazendo esse repasse cultural para que duas mulheres, né, pudessem dar seguimento a essa tradição. Não dá para a gente definir exatamente de onde vem cada um desses impactos, mas a gente pode considerar que para a educação, fatores econômicos, fatores sociais, fatores socioculturais podem interferir para que as mulheres indígenas não tenham tido acesso à educação até hoje, né? Que as mulheres negras tiveram acesso à educação muito tardiamente e que as mulheres brancas tiveram a educação muito antes de todas as outras mulheres, né? Todas as outras etnias. Eu respeito a liberdade individual da mulher. Lutam pela igualdade entre os gêneros. Constantemente agredida pelo companheiro. Eu acho que ficar em casa escondida não é o que a gente tem que fazer agora. A visibilidade que elas não têm, que a gente está aqui para falar e que a gente não vai escalar nada. Mas, afinal, o que é gênero? Não é o fato de você ter um pênis, não é o fato de você ter uma vagina,
que faz de você um homem ou uma mulher. Né? O gênero é uma composição também social, o gênero também é uma composição cultural. Outros elementos perpassam na constituição do sujeito para que ele possa ser ou homem ou mulher ou outra forma de organização que ele possa se inserir na sociedade conforme ele se sinta confortável para interagir com os outros sujeitos. Então, há outras formas de constituição do ser na sociedade que não tem relação somente com o sexo, mas que outros fatores interferem para essa constituição. Então, Simone de Beauvoir tem essa famosa frase, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, porque ela rompe aí com o determinismo biológico, né? Essa dimensão de que a gente tem características naturalmente femininas e os homens têm características, por outro lado, também que os definem na masculinidade. Então, quando ela diz isso, ela remete a essa dimensão de que nós nascemos mulheres ou homens, e até no livro ela explica, né, que em um determinado momento, por volta dos 3, 4 anos, são todos tratados iguais. E é o comportamento social, a cultura à volta que depois os diferencia, que coloca as meninas para continuar na dimensão do cuidado, super protegidas pelos pais, nessa dimensão da cultura do cuidado que as mulheres têm, e os homens passam a ser elogiados pela sua sexualidade, virilidade, na verdade, porque ainda são muito jovens, né, mas pela sua virilidade. Quando eu era muito pequena, meu pai me dava de presente de aniversário, Natal, bonecas. E o meu irmão mais novo ganhava motos, carros, né? Então, assim, a gente entende facilmente que o gênero, né, é um devir, né? É algo que você se transforma, é algo que você aprende a performar. É algo que lhe é ensinado para você ser daquele modo. Ou seja, a mim foi ensinada desde pequena que eu deveria ter filhos e cuidar dos meus filhos. Eu tinha um fogãozinho que acendia, que me incentivava a continuar na cozinha, né? No âmbito doméstico. E o meu irmão ganhava carro, moto, que é justamente a dimensão do masculino, da virilidade, de sair de casa, né? De fazer o seu trabalho fora. E a mulher sempre se colocando nessa dimensão do privado, né? O ser mulher, né, não está na composição biológica do nosso corpo. O ser mulher está na vivência social, né, que nos constitui enquanto um sujeito que compete, que disputa espaços sociais. E a gente vai se tornando mulher à medida que a gente vai descobrindo determinados espaços sociais que são necessários para a gente disputar, conviver, viver e permanecer nesses espaços. Não, é interessante a gente entender, né, gênero numa dimensão não apenas com olhar ocidentalizado, né? Então, quando a gente fala de gênero numa perspectiva, né, de masculinidade, de feminilidade, né, ou de homem, de mulheres, essa categoria ela não cabe em muitos outros sujeitos. Então, eu sempre trabalho com a perspectiva de mulheridade, né, dialogando com algumas autoras não ocidentais, que vai pensar, né, essas múltiplas mulheres, né, e aí trazendo nesse campo essas múltiplas mulheres, trazendo também as travestis, né, as mulheres transexuais, as pessoas não binárias, para reconhecer, né, essa perspectiva de mulheridade. E aí é interessante entender que dentro de uma sociedade ocidental, essas questões de gênero, elas são relativas, né? Então é interessante a gente pensar em outras categorias. Eu, por exemplo, na minha pesquisa, dialogo numa perspectiva da travestilidade como uma possível terceiro gênero. Então não seria o gênero como a gente tem conhecido na literatura ocidental, né? Mas pensar gênero de outra perspectiva, né? Eu acredito muito nessa possibilidade. Sobre tornar-se mulher, a gente pode pensar numa coisa muito corriqueira, a saturação de sentidos que a gente dá a um pano de tecido como a roupa, né? Por que eu vou usar tipo um brassier para enfatizar que eu tenho alguma coisa tipo um senho? Qual a necessidade? E isso vai enfatizar a diferença de tal forma que, visivelmente, de longe, pela minha vestimenta, pelo meu jeito de caminhar, etc.,
vai ser evidente que meu corpo é generalizado como feminino. Tem a ver com a questão cultural, né, com a dimensão social, é como as pessoas se sentem pertencentes ao mundo que vivem, né, e que nem sempre isso coincide com o sexo. Quando nascemos, a gente até fala muito, né, quando está discutindo a questão de gênero, que hoje tem os chás de bebê, né, que diz it's a boy, it's a girl, ou seja, é como se os pais ali inaugurassem o sexo daquele bebê. Ele vai ser um menino, ele vai ser uma menina. Acontece que essa criança cresce e nem sempre se adequa a esse sexo que ela nasceu. E aí vem a dimensão do gênero, que é essa do pertencimento, é como me sinto, é como sou. As mulheres, elas vão sendo moldadas, né, a ser mulher, né? E ela é impactante, por quê? Porque o tornar-se mulher hoje, ele vai quebrar mais ainda com os padrões da nossa atualidade, né? Antes, Simone reivindicava as mulheres enquanto seres humanos, né? As mulheres enquanto seres ativos, seres políticos, seres pensantes. A disputa naquela época, infelizmente, em alguns lugares hoje, ainda é essa, né? Da mulher enquanto sujeita. Né? E hoje, dentro do movimento, né, e da minha própria caminhada também, assim, junto com as companheiras, a gente vem tentando desbravar o termo não binarismo, né? Porque dentro do tornar-se mulher, eu particularmente vou me tornar mulher, uma mulher nessa sociedade totalmente diferente do padrão, do que é esperado de uma mulher, né? Vamos dizer assim. Hoje a gente tem que pensar também que não se nasce, né, com um gênero, né? A gente vai se tornando ou sendo oprimida na busca, né, dessa escolha, como a gente vê ainda hoje, crianças que apanham, né, meninos que apanham por brincar de boneca, meninas que não são ouvidas porque querem um carrinho, um peão, uma pipa. Então, o processo hoje, a gente tem que discutir o que é ser mulher nessa sociedade, porque que, na verdade, né, no movimento a gente diz mulheres, né, não é um jeito de ser mulher, né, são mulheres, são vários jeitos, inclusive trazendo aqui mais uma vez assim, a nossa referência, né? O que é ser uma mulher indígena, o que é ser uma mulher preta, o que é ser uma mulher trans, sabe? E o que é ser uma mulher sapatão não binária, né? Como é crescer e dialogar com a sociedade, tendo que reivindicar o seu corpo, né? A sua existência, né? Porque aí vai barrar, né? Hoje a gente tem muitos, ainda não tá do jeito que a gente queria, mas já teve muitos avanços, né? Com relação, inclusive, né? Essa disputa nos espaços de poder as mulheres vêm fazendo há muito tempo, né? Mas hoje o que a gente vê também são outras mulheres também ocupando esse espaço, são outras mulheres reivindicando o seu ser mulher ou ser não binário. Quando eu fico pensando sobre, pra mim, o que é ser mulher, eu não consigo desvincular isso sobre a minha raça também. Eu sinto que o meu tornar-se mulher é tornar-se negra mulher. Eu fui entendendo que era negra e que quando eu andava com os primos, que eram pessoas brancas, perguntavam se eu tinha vindo do interior, cuidar deles, nunca imaginavam que nós éramos da mesma família, né? Então eu não entendi que eu era mulher, isso não foi um processo que aconteceu em separado de eu entender que era negra. Foram coisas que aconteceram juntas. A própria maternidade, sofrer violência obstétrica, uma série de negligências que eu sofri por ser uma mulher negra, estão muito conectadas, entende? A Grada Quilomba, que é uma intelectual, filósofa, artista plástica, muito conhecida e respeitada, ela tem uma frase que diz: uma mulher negra diz que é uma mulher negra. Uma mulher branca diz que é uma mulher. E um homem branco diz que é uma pessoa. Né? Então parece que nós mulheres negras, nós estamos erradas, entre muitas aspas aqui, porque a gente nem é branco, nem é homem. A gente é o outro, do outro, do outro, do outro, do outro.
até parece foi ontem. Eu não me esqueço, até parece foi ontem. Um estudo científico identificou que existia igualdade de gênero na pré-história. Ainda segundo a pesquisa, a igualdade sexual pode ter se mostrado uma vantagem evolucionária para as primeiras sociedades humanas. Mas com o passar do tempo, surgiu a propriedade privada e o negócio começou a desandar. Então, essa questão da propriedade privada é muito relacionada com o patriarcado, né? Que tudo começa quando começa o cercamento, quando a propriedade privada é estabelecida e a partir daí as mulheres passam também a ser um pouco propriedade, porque o homem precisa de quê? Precisa ter filhos legítimos. E para que esse filho legítimo ele possa herdar tais terras, é preciso que eu faça o quê? Que haja um controle da sexualidade dos corpos dessas mulheres, né? E aí é que surge nesse âmbito, para Engels, a questão do casal monogâmico, né? Da monogamia, que é quem origina, né? O patriarcado, esse sistema patriarcal. Esses papéis de gênero, eles são algo criados, né? Então, no olhar ocidentalizado, nosso olhar do Ocidente, né, sempre construiu uma espécie de um padrão masculino euro-americano, né, ou euro-estadunidense, né? Então, a construção da imagem desse homem branco, do colonizador, é do processo de colonizar todos os corpos que estão nas margens, né? Inclusive as mulheres. Mas essas mulheres são as mulheres brancas, as mulheres do outro, né, que é o debate de outeridade, né? O outro do homem branco é a mulher branca. Mas tem outras categorias identitárias, como as mulheres negras, os homens negros, as travestis, população indígena, que sequer são reconhecidas como humanos na nossa sociedade. Porque a gente está falando que cada um de nós vamos ter no nosso corpo identidades que vão ser marcadas de violência. E a violência é subjetiva, né? Cada uma de nós vamos sentir de alguma forma essas violências. Pensar a partir de uma lógica do capital que vai se empoderar, não sei se é empoderar ou se apropriar, vai se apropriar das bandeiras de lutas. Quantas marcas se apropriam dessa identidade visual, do campo semiótico das bandeiras de luta desse movimento para vender, né? E aí eu me pergunto, o que essas marcas estão fazendo para combater a LGBTfobia? Né? O que essas marcas estão fazendo para defender o direito das mulheres? Há quem diga, né, que existe um caminho de diálogo entre o capital e as lutas. Há quem diga, né? Eu não sou desse campo, né? Eu acho que às vezes eu sou um pouco mais radical, né? Radical no campo de dizer que não estamos no mesmo barco, de dizer que as desigualdades de alguns sujeitos são mais potencializadas do que de outros sujeitos. É filho da sociedade patriarcal e machista que acha que mulher é propriedade. O que é coisa de homem e coisa de mulher? Enquanto eles por muito tempo lideram nos mais diversos setores, elas ficam com as tarefas de cuidar da casa e da família. O problema não está em quem opta por trabalhar no ambiente público ou no lar. É acabar prejudicando uma contribuição mais efetiva do indivíduo para a própria sociedade. Eu acredito que essa oportunidade e essa busca pela equidade, né? Porque, na verdade, essa igualdade constitucional, ela não é uma igualdade de querer ser totalmente igual, mas sim de serem observadas as diferenças, mas que estas diferenças não sirvam para diminuir a mulher somente pelo seu gênero. Temos centenas de leis que possibilitam direitos para as mulheres, né? E principalmente para a diversidade de mulheres, porque as mulheres já sofrem preconceito. Mas quando a gente passa para mulheres negras, mulheres velhas, mulheres indígenas, o preconceito é ainda maior, a desigualdade é ainda maior, né? Mas nós temos efetivamente muitas leis. O que eu acho que falta realmente é uma evolução cultural, que eu acredito que está vindo.
Então, iniciativas como essa, por exemplo, são fantásticas para difundir os direitos das mulheres, essa luta pela igualdade e, sobretudo, para mostrar as nossas dificuldades, né? Porque a mulher ela precisa se desafiar entre o estudo e a maternidade e o seu papel de esposa o tempo todo. Então eu precisei ser muito resiliente e de muito estudo para chegar até aqui. A discriminação em torno da mulher ela é muito forte ainda nos dias de hoje. Nós que trabalhamos com gestão de empresas já passamos por muitos momentos, mas o que mais nos marcou foi quando fomos discriminadas por não vencer uma concorrência por sermos mulheres. Entre a nossa consultoria e a consultoria de homens, mesmo com todas as nossas qualificações, a dos homens venceram. Aqui na empresa, a gente trabalha com gestão de pessoas, né? Já superamos um desafio, né, que a gente vive todos os dias, porque nós somos uma empresa praticamente feminina, né? Nossos colaboradores são, na sua maioria, mulheres. E a gente enfrenta também um pouco do preconceito do mundo corporativo. É difícil mulheres que se destacam no desenvolvimento humano, é difícil mulheres que se destacam nesse mundo empresarial. E todos os dias a gente precisa provar, a gente precisa estudar e se atualizar cada vez mais para que a gente consiga se sobressair dentro desse mercado. Em muitos momentos as mulheres sofrem com o assédio e principalmente eu queria colocar quando esse assédio acontece no ambiente de trabalho. É preciso que as mulheres se posicionem, é preciso que elas mostrem o valor dela e que os homens também aprendam a respeitar. Algumas vezes, né, em alguns momentos você está falando e você tem sua fala cortada e você precisa pedir licença de uma forma respeitosa e de uma forma onde ele compreenda que o que você está falando também é importante, o que você está falando precisa ser ouvido. As mulheres elas precisam desse olhar, e não é um olhar apenas de acolhimento, é um olhar de compreender que a mulher ela tem muito para entregar para a sociedade. E teve um exemplo que eu queria citar aqui, que eu fui, depois de muito tempo, né, eu fui entrevistada por um radialista aqui em Fortaleza. Terminou a entrevista, ele me chamou e disse assim: engraçado, né? Eu pensava que você era só uma mulher que foi botada pelo pai, pelo marido e que não tinha conteúdo nenhum, mas eu me enganei. Você tem até conteúdo para ver, né, como é, e era pelo fato de eu ser mulher, né? Era pelo fato de eu ser mulher, porque esses questionamentos não acontecem quando chega um homem, né? O homem já chega com a credencial de realmente ele ser pertencente naquele espaço. Quando chega uma mulher, não, ela tem que provar que ela pode estar ali, que ela pode discutir e debater qualquer assunto, que não seja só aquele direcionado à extensão da sua casa. Eu acredito que em termos de legislação, né, a nossa legislação para tanto homens quanto mulheres. Então a questão da falta de espaço, ela na verdade, ela é de foro íntimo, é de cada um. Então é daquele chefe que não propicia essa igualdade, daquela empresa que não tem aquela missão, aquela visão igualitária. Porque assim, quando eu tenho uma empresa que dentro daquela visão de empresa, ela faz diferença salarial em razão de gênero, então eu já estou vendo aí algo que não é questão da lei. Porque assim, para os direitos trabalhistas são iguais, né, para homens e para mulheres. Eu acho que falta mais engajamento social. A representatividade nos espaços de poder é um ponto fundamental para tentarmos mudar a desigualdade de gênero. Alguns países confrontam essa divisão de papéis por gênero e promovem revoluções. É o caso de Ruanda. Em 1994, após passar por uma cruel guerra interna, onde muitos homens morreram e sua população passou a contar com 70% de mulheres, em 25 anos, elas reconstruíram a nação e se tornaram um modelo de igualdade de gênero. Hoje, estão entre os maiores do mundo em participação feminina no legislativo. O espaço da mulher na política sempre foi muito questionado. Aqui no Brasil também não é diferente.
Estamos na 142ª participação mundial e somos o 9º lugar entre 11 países da América Latina. Para diminuir essa desigualdade, a Corte Eleitoral e o Congresso Nacional estabeleceram uma cota mínima de 30% das candidaturas destinadas para mulheres no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além do TSE ter definido o mesmo percentual de tempo na propaganda eleitoral gratuita. O resultado foi que, nas eleições de 2018, as mulheres indígenas passaram de 432 para 695 postulantes. Já as travestis e mulheres transgênero cresceram de 82 para 294 candidaturas no último pleito. No caso de mulheres pretas, as candidaturas passaram de 12.331 para 19.223 no mesmo período. A diversidade da representação política é necessária para a equidade de gênero e justiça social. Estar nesse lugar hoje foi um caminhar, né? Um caminhar que eu iniciei com o movimento hip hop, né? Fui conhecendo o movimento LGBT a partir da superação, e a partir da superação do envolvimento com a juventude fui conhecendo o coletivo de jovens feministas, e foi a partir do coletivo de jovens feministas que eu meio que deslanchei assim, né? Fui conhecendo o Fórum Cearense de Mulheres, a articulação de mulheres brasileiras, e fui, na verdade, o meu caminhar nos movimentos foi um caminhar de me encontrar. Tanto que eu começo no movimento hip hop, que para mim sempre foi uma coisa muito certa, né? Assim, o hip hop ele me deu a firmeza de que o salve da periferia é a periferia. Eu sou uma liderança, junto com outras companheiras, né, que a gente faz esse encontrar, né, a partir da candidatura e da vitória, né, da mandata coletiva Nossa Cara, né, e dentro do meu caminhar foi muito importante para mim o Instituto Negra do Ceará, né, que é a INEGRA, né, que é quando eu vou firmar e me entender que eu não sou só uma sapatão, que eu não sou só uma mulher rapper, né, mas que isso tudo também tem a ver com o meu corpo, né, meu corpo negro. A ausência ou o apagamento da contribuição das mulheres para a cultura, né, aconteceu em várias partes do mundo, no Brasil e no Ceará. Na verdade, são alguns fatores que a gente pode reduzir em dois. Primeiramente, a sociedade brasileira é marcadamente patriarcal. Então, o patriarcalismo é marcado pela hegemonia do poder, do ponto de vista dos homens. Tá num ambiente que supostamente é masculino, né? É criado para o homem desde muito, eu digo, anteriormente, e ainda hoje a gente vive que a mulher é um mundo privado, né? E o homem é um mundo público. Então, quando nós queremos ir para o mundo público, a gente encontra todos os tipos de obstáculos. No ambiente político, infelizmente, muitas vezes a gente sente alguma fala que tenta nos diminuir, que tenta tirar da gente esse desejo de representar, tenta colocar o marido como o cerne ali que nos empurrou, nos colocou, como se a gente não tivesse tido essa vontade e como se nós não fôssemos capazes. Isso é muito ruim, mas eu nunca me deixei afetar, porque eu sempre mostrei a minha vontade, sempre fui muito participativa e acho que para além, né, de palavras, as nossas atitudes é que mostram de fato a que a gente veio e a que a gente se propõe. Eu acho que a diferença hoje é que hoje eu consigo compreender a minha história a partir da história de uma mulher indígena, a partir da história de uma mulher trans ou de um homem trans. É a firmeza de que outras mulheres vão vir, outras mulheres vão ocupar esse espaço e a certeza que as nossas pautas, as nossas políticas públicas aqui, para chegar perto da comunidade, sabe? Ela vai sendo feita junto com a galera. Essa representação é cada vez mais plural, já que as mulheres formam um grupo de diferentes etnias, classes sociais e ocupações. São indígenas, negras, brancas, europeias, latino-americanas,
asiáticas, africanas e por aí vai. Ou seja, as vivências e os impactos da desigualdade de gênero nesses grupos acontecem em níveis diferentes. Da nossa sociedade, seja a matemática, seja a física, seja a filosofia, seja a religião, ela foi pensada por homens, para ser vividas por homens. Então, os homens operaram a estrutura social para que eles vivessem essa estrutura social. Qual o lugar da mulher nessa estrutura social? O lugar do apoio. Então ela é patriarcal porque é o pater, é o pai que comanda a família, é o pai que comanda o Estado, é o pai que comanda a igreja, é o homem que comanda todos os espaços da estrutura social. O lugar da mulher foi sempre secundário, o lugar da mulher é sempre o de apoio. Então quando você começa a disputar esses espaços e a mulher começa a disputar os cargos de chefia, fica mais evidente que essa estrutura era patriarcal, porque sempre foi. Mas havia uma naturalização da ocupação desses espaços de poder pelo homem. Agora a gente está vendo, opa, mas eu não posso então ocupar esse espaço? Vamos colocar uma presidenta. E aí quando a presidenta é presidenta, ou quando a diretora é uma mulher, ou quando a coordenadora é uma mulher, isso começa a incomodar e alguns ruídos, né, na hora de operacionalizar determinados projetos comandados por mulheres, começam a ter ruídos de comunicação porque não se aceita que a ordem venha de uma mulher. Por quê? Porque houve uma naturalização de que os comandos eram masculinos e que a realização e o operativo era realizado pelo feminino, porque ela era secretária e o chefe homem, porque ela é enfermeira e o médico homem. Então a mulher está sempre no lugar de apoio. O homem é o diretor da escola e a mulher é a professora. Então é sempre a mulher no lugar de apoio. Então essa é a estrutura patriarcal, é que o homem ele está no comando. Existem avanços, sim, avanços históricos. Se nós pensarmos o que era viver no corpo de uma mulher há 40, 50 anos atrás e hoje, esses avanços são reais, nós passamos a votar, nós passamos a trabalhar, mas a gente tem que sempre olhar essa questão a partir de raça e de classe também. Se avançou para mulheres, avançou muito mais para mulheres que têm acesso à informação, acesso ao mercado, acesso ao consumo. As mulheres que estão em situação de maior vulnerabilidade, para elas se avançou muito pouco e, na realidade, essa inserção no universo do trabalho significou uma carga ainda maior. Né? Tem uma parte que é uma parte significativa das mulheres que ainda não tem acesso à saúde de qualidade, que ainda tem o corpo extremamente fetichizado, especialmente as mulheres negras, e que nós temos ainda muito o que caminhar nesse sentido. Né? Lembrando que essa divisão de gênero, ela é um dos pilares para a desigualdade social. Não dá para a gente definir exatamente de onde vem cada um desses impactos, mas a gente pode dizer que, por exemplo, pode considerar que para a educação, fatores econômicos, fatores sociais, fatores socioculturais podem interferir para que as mulheres indígenas não tenham tido acesso à educação até hoje, né? Que as mulheres negras tiveram acesso à educação muito tardiamente e que as mulheres brancas tiveram a educação muito antes de todas as outras mulheres, né? Todas as outras etnias. Então, assim, se a gente for pegar cada aspecto da sociedade e for considerar a questão da raça e a questão de classe, porque não é questão simples, né? Muitos fatores vão dialogar entre si para que a mulher não tenha acesso a determinados espaços sociais. Mas, de fato, as mulheres brancas acessaram a educação muito antes das mulheres negras, que acessaram a educação muito antes das mulheres indígenas. Se a gente for fazer um levantamento das mulheres indígenas que são doutoras hoje, a gente vai ver que são muito poucas. Quais são as mulheres indígenas que são mestres? Quais são as mulheres indígenas que são graduadas? E quais são as mulheres indígenas graduadas em medicina? Então, assim, o recorte é do recorte, do recorte, do recorte, né? Então, a gente tem que tentar cruzar esses dados. Ser mulher em diferentes contextos é totalmente diferente.
Inclusive, é difícil porque você, no seu país, por exemplo, sorri, mas no outro país pode ser lido isso como uma aproximação sexual ao homem, ou olhar nos olhos, né? Então, para a mulher migrante, é aprender a ser mulher em cada contexto, no intuito de preservar a segurança, os códigos culturais, enfim, muita coisa. Tem preconceitos, não são tão pesados porque eu tenho uma inserção profissional, digamos assim. Então, a questão de eu ser racializada como branca me protege, é a verdade. A questão de eu ser professora universitária e ter morado numa área rural onde todo mundo sabe que eu sou professora, querendo ou não me protege. Mas tem os preconceitos, enfim, o disciplinamento, a observação da tua vida emocional, e é desse sexoafetiva, mas nem é sexoafetiva. O que as pessoas acham que você faz em termos sexoafetivos, que a imaginação deles, enfim. Não, o assédio, pra mim, chega muito cedo. Com 10 anos de idade, já no ônibus, na rua, indo pra escola, voltando pra escola. A gente sempre tem que pensar no assédio cada vez que sai de casa. E graças a Deus que cada vez que sai de casa, há quem tem que pensar no assédio ainda em casa, né? Então isso é uma constante. Ser seguida na rua, nosso corpo sempre é visto como um corpo disponível. Então vai ter quem queira tocar, vai ter quem queira falar do nosso corpo. Então sempre uma ameaça constante. E hoje de manhã na praia, sendo já idosa praticamente, a pessoa tentou me tocar. Então assim, um homem tentou me tocar. Então assim, isso é uma constante. É um medo que a gente já nem lembra que é medo, mas é um alerta permanente. Quando nós temos o acesso à educação, ou elas têm esse acesso à educação no século XIX, elas vão ter acesso à escrita e à leitura. Deste modo, elas começam também a quererem publicar os seus próprios periódicos, seus jornais. E esses jornais, eles vão ser o quê? O veículo para os quais as mulheres vão tornar público o seu pensamento e a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. A pandemia também atingiu as pessoas de maneiras diferentes. Ela não só deixou evidentes as desigualdades, como agravou a situação de pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Se a sociedade continuar no ritmo atual, a verdadeira igualdade de gênero pode levar mais de 200 anos para se tornar realidade. Essa é uma estimativa levantada pelo Fórum Econômico Mundial. Não dá para desistir. A luta é constante e por todas. Infelizmente, nós estamos vivendo um contexto social de aumento de desigualdade social, de aumento de pobreza, de aumento de miséria, de aumento de pessoas em situação de rua. E que bom que a gente está conseguindo falar sobre isso. Eu espero que a resposta ela seja uma resposta mais permanente, mais perene. E, de novo, eu vou voltar para a necessidade de construção de políticas públicas. É preciso que o Estado brasileiro se responsabilize por isso e que ache caminhos para que nenhuma mulher sinta vergonha do seu próprio corpo, sinta vergonha da sua fisiologia e que ela seja amparada em todos os aspectos nesse sentido. Para melhorar a perspectiva feminina dentro da sociedade que a gente está hoje, a gente precisa melhorar a parceria entre as mulheres. A gente precisa ajudar mais umas às outras, para melhorar em todos os aspectos. Essa forma masculina da sociedade pensar, ela é muito naturalizada. Ela representa muito a questão do machismo estrutural. Então vai se reproduzindo em atitudes, em atos, em falas que teoricamente simples, que não são simples, né? Mas que foram naturalizadas de uma forma que vai excluindo a mulher daquele processo de participar, não só de questões políticas, né, mas especialmente da vida pública, como também ela vai até acreditando que aquele espaço não é para ela. Eu costumo perguntar, logo no início da aula, quem foram as autoras, mulheres que vocês leram aqui no curso, né, na universidade. E elas falam de pouquíssimas que cabem numa mão, enquanto os homens foram aqueles que formaram a cabeça delas, o conhecimento, os filósofos, os grandes filósofos ocidentais e brancos, os grandes historiadores. E quando eu pergunto, e mulheres negras?
que vocês leram. E é interessante quando uma delas disse assim, professora, eu li uma mulher negra antes da sua disciplina. E aí a gente percebe claramente como a universidade pensada como um microcosmo, né, social, ou seja, um pequeno espaço que representa o todo, a gente percebe que ali existe uma formação também essencialmente masculina, que o conhecimento não é neutro. Né? Quando a gente estava falando de patriarcado, a Silvia Federici ela vai dizer que os cercamentos, né, fizeram com que as mulheres saíssem do âmbito da coletividade. O cercamento não foi só de terras, foi de pensamentos, foi de ideias, foi de mentes. Até o ensino, até o aprendizado ser essencialmente masculino. O caminho tem sido longo para uma plena participação política e social, por muito tempo negada às mulheres. Mas mesmo de forma lenta, elas estão conquistando seus direitos. Sou conhecida como Tita Tavares. Tenho 46 anos, nasci e me criei aqui na Praia do Titanzinho. Sou local aqui do Titanzinho, da Praia de Fortaleza. Comecei a surfar com 5 anos aqui do lado. Quando bati o recreio, exatamente eu corria para essa praia aqui, onde vocês estão. Onde eu comecei a ver a galera surfar. Meu pai é pescador, né, e sou órfã de mãe. Perdi minha mãe com 5 anos de idade. E naquele momento, quando eu vi a minha mãe falecer, os meus irmãos eles não se encontravam em casa, nem meu pai. E eu, como uma criança de 5 anos, meu destino foi correr para um lugar bem distante da minha casa, onde eu só escorei a porta de cima, peguei minha irmã e corri para o rumo da praia. E lá foi onde eu fiquei chorando, até chegar a hora dos meus pais chegar, dos meus irmãos maiores chegar, e eu contar realmente o que tinha acontecido. O Titã foi a minha cura, a praia foi uma cura, foi um momento de eu esquecer aquele momento tão difícil que eu vivenciei. E procurei ver o que a molecada estava surfando naquela época e me deu essa vontade de, vou tentar fazer o que os meninos fazem. E nesse tempo, né, era um preconceito muito forte, porque o surf feminino não existia, tinha uma única surfista aqui, que o nome dela era Joinedile do Vale. E eu comecei a surfar de madeira de tábua, a gente mesmo que tivemos que construir nossa tauba, nossa prancha. Eu fui a primeira atleta assim, desbanjar e ir para o Rio de Janeiro de ônibus, né? E foi onde eu fiz minha primeira final do Mundial Amador, que foi em 94. E eu fui vice-campeã mundial amadora. Foi da onde começou minha trajetória de carreira amadora para depois virar para profissional. Porque era muito difícil, né? Na época o circuito mundial, bem dizer, não era nada. O feminino ele não tinha ainda aquela voz de chegar, eu quero a premiação assim, igual a dos homens, porque nós somos mulher, nós temos direito, porque que só os homens ganham tanto e as meninas não ganham esse tanto, e por que os homens caem na melhor hora do mar e as meninas caem na pior hora do mar. Então sempre a gente tinha isso, sempre a gente estava colocando nossas reuniões no circuito mundial. Hoje, no circuito mundial, as meninas ganham por igual. Hoje, as meninas caem na melhor hora do mar. Então, foi o que? Foi muito persistência, né? Perseverança e muitas reuniões e muitos tabus sendo quebrados, sendo vencidos, para que hoje em dia o surf feminino esteja no auge que ele está hoje e ganhando o que ele está ganhando hoje, com reconhecimento e com méritos. Ser mulher para mim é sinônimo de força, sensibilidade, guerreira. Eu me vejo assim, não desisto. Ser mulher é um misto de sentimentos e vai desde sentir cólica todo mês até lutar, brigar como uma leoa e não ficar quieta diante daquilo que deixa a gente indignada. Alguém como eu, anybody. Quando a mulher se torna mãe, surgem vários obstáculos que impulsionam a desigualdade.
Um estudo feito com quase 250 mil mulheres que estiveram de licença maternidade entre os anos de 2009 e 2012 e acompanhou o percurso profissional de cada uma até 2016, concluiu que metade das participantes da pesquisa foi demitida até 2 anos após o término da licença. A possibilidade de demissão das recém-mães foi de 10%. Além da maior probabilidade de perder o emprego, também existe a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho quando ela tem em casa uma criança com até 3 anos de idade. Em 2019, um levantamento identificou que mulheres de 25 a 49 anos com filhos nessa faixa etária têm um nível de ocupação de 54,6%, abaixo dos 67,2% daquelas que não têm. Eu acho que o machismo, ele afeta principalmente as mulheres que são mães de uma forma muito cruel. Fui mãe aos 17 anos, né? E adiei muitos planos de estudar. E quando eu voltei a estudar, terminei a graduação e eu passei num mestrado em São Paulo. E o meu filho, Vinícius, ele decidiu ficar em Fortaleza. Ele ficou com o pai. E as pessoas me abordavam e diziam: como você tem coragem? Você não tem medo que ele te odeie pra sempre? Então foi um período muito difícil da minha vida. Foi em 2018, eu estava sempre muito ansiosa para falar com o Vinícius e foi um período que eu costumo dizer que a gente mediu a elasticidade do nosso amor, assim. Minha maior dificuldade em ser mãe e ser mulher, em ser uma pessoa que trabalha muito, é tempo. Eu consegui doar o que é mais importante para mim e para o meu filho e que para ele é a coisa mais importante para ele, que é o meu tempo. É muito doloroso, eu que trabalho com comunicação, eu abri mão, na verdade, do meu último emprego para eu ter mais tempo. Eu não tinha tempo e eu me cobrava, muitas vezes chorei. Meu Deus do céu, eu queria estar com meu filho agora e eu não posso porque eu tenho que estar aqui fazendo isso. Não é fácil conciliar a vida de quem trabalha, de quem é cobrada por outras pessoas, de quem tem problemas para resolver. Eu faço de tudo para não mostrar para o Theo o que eu vivo para que ele possa ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida, né? Eu sou mãe, mas eu também sou uma humana, eu também preciso viver e eu preciso dar uma vida de qualidade para o meu filho. A partir do momento que os homens, né, os grandes empresários, eles visam que não vou contratar uma mulher para trabalhar porque daqui a alguns anos, daqui a alguns meses ela pode engravidar e ser um empecilho para a empresa, eu diria que isso simplesmente é uma pessoa assim que não consegue visualizar a questão mesmo do futuro. A mulher, ela tem um toque completamente diferente do homem. Então não é um empecilho a contratação de mulheres, muito pelo contrário. A empresa, ela ganha quando se contrata mulheres para o seu serviço, porque as mulheres, elas têm toda uma delicadeza, elas têm toda uma outra forma, até mesmo de dialogar, seja lá com quem for. Elas têm uma forma muito delas, muito íntima da mulher, que consegue resolver problemáticas que muitos homens não conseguem resolver a problemática como uma mulher consegue resolver. Eu sinto que desde a hora da admissão num posto de trabalho, num cargo, as mulheres têm sua vida, inclusive pessoal, questionada. Você é mãe? E seu filho fica com quem? Que idade seu filho tem? Seu filho tem plano de saúde? Eu vejo isso não ser perguntado para os pais. Porque parte dessa ideia de que quem cuida é a mãe. Eu acho que para as empresas tornarem esse espaço mais confortável para as mulheres, né, algumas dicas é ter um olhar diferenciado. A mulher, ela tem uma sensibilidade em alguns pontos maior, mas ela tem sim, né, uma alteração hormonal que acontece. A mulher tem
a sua tripla jornada. A mulher, ela não está aqui. Hoje, como eu venho para o meu trabalho, antes de vir para cá, eu tive que me organizar para pegar meus filhos na prova. Quem vai buscar e quem vai deixar, como vai ficar a rotina da casa. E é preciso que as empresas tenham esse olhar. Não um olhar discriminatório, mas um olhar de acolhimento e de respeito por essa profissional. Ter liberdade é bom pra você, pra você, Quando é feito o recorte racial, as mulheres pretas ou pardas com crianças de até 3 anos apresentaram os menores níveis de ocupação, inferiores a 50%, enquanto as brancas registraram um percentual de 62,6%. Eu me recordo no mestrado, eu era a única mulher negra, nordestina, mãe, eu era a única muitas coisas. Eu percebia que pra mim não bastava ser na média. Eu tinha que dar o melhor de mim a cada coisa que eu fazia. Porque se eu não fosse espetacular, se o meu rendimento não fosse muito bom, parecia que não estava sendo suficiente, né? Parecia que era uma cobrança muito forte, e isso tinha a ver com quem eu era. Quantas vezes a gente vê pessoas brancas em situações de cargo de chefia, que são só pessoas medianas, e quantas vezes a gente encontra pessoas negras sensacionais que estão ali sendo silenciadas, que não estão sendo ouvidas, que não estão sendo reconhecidas, né? Eu sinto que eu não posso me dar o luxo de errar. Meu nome é Flávia, tenho 25 anos. Atualmente eu curso técnico de enfermagem e estou empreendendo com o Tempero das Mamães. A gente vende pratinhos aqui no fim de semana. Sou a mãe do Theo, ele tem 3 meses. A minha dificuldade de encontrar um emprego estando grávida foi bem ruim, né? Eu estava esperando passar na empresa há muito tempo, aí passei no processo seletivo e descobri que estava grávida. E aí eles não puderam contratar, né? Falaram que não dava, que depois daria a oportunidade. Só que mesmo quando o Theo nasceu, eu teria que fazer uma seletiva toda de novo, então é muito difícil entrar no mercado de trabalho estando gestante e estando por pera nesses primeiros meses do nascimento do bebê mesmo. Não é de hoje a luta de mães pelos seus direitos. A criação de políticas são fundamentais para garantir o direito da mulher de ser mãe e poder trabalhar. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas assinou um decreto que já assegurava, sem distinção de sexo, a todo trabalho de igual valor correspondente, salário igual. É proibido o trabalho da mulher grávida durante o período de 4 semanas antes do parto e 4 semanas depois. E ainda, é proibido despedir mulher grávida pelo simples fato da gravidez. Bem, é muito importante a previsão constitucional de igualdade de gênero. Afinal, é da Constituição que emanam todas as outras leis. Então, sem sombra de dúvida, mesmo que não efetivada, a previsão constitucional ela é muito importante, porque ela realmente vai resguardar todas as políticas públicas que decorrerem da Constituição. Nós temos uma sociedade ultraconservadora, uma sociedade que tem uma raiz machista, patriarcal. Então, nos vários locais de poder, também no meio profissional, a gente não observa essas oportunidades iguais para homens e mulheres. Então, sabemos que as mulheres hoje em dia estudam mais, trabalham mais para desempenhar as mesmas funções e são remuneradas bem menos. Então, a desigualdade ela é latente na nossa sociedade. Aqui no Ceará, como em todo o Brasil e no mundo, nós temos uma luta sobre equidade salarial, que é uma questão básica para que mulheres e homens tenham os mesmos direitos
no mercado de trabalho, assim como temos os mesmos deveres, mas o mercado costuma excluir a nós mulheres por várias questões estéticas, questões biológicas, questões de menosprezar o nosso potencial para contribuir com a força de trabalho. É como se nós mulheres fôssemos menos capazes. E isso é uma falácia que tentam colocar nas nossas mentes e nos nossos corações. Nós mulheres somos tão capazes quanto os homens. Nós podemos chegar até onde nós quisermos chegar, desde que não sejamos barradas. Eu não acredito que o mercado de trabalho absolva a mulher que é mãe, abrace mesmo de verdade, dê as condições necessárias, principalmente acerca da gente sair mais cedo para amamentar o nosso filho. O mercado de trabalho ele não quer abrir mão de nada que venha nos beneficiar, porque ele acha que está prejudicando ele, só que não está, né? Porque nós somos mães, mas também somos profissionais. Podemos exercer isso de forma excelente. Eles acabam perdendo um bom funcionário por um preconceito que não deveria nem existir. Eu também senti um preconceito pelo fato da amamentação exclusiva, porque isso eu prezo muito com o Theo, de vivenciar a amamentação exclusiva, a livre demanda, né? E aí o mercado ele não quer pegar muito essas mães, porque não quer disponibilizar o tempo para a gente amamentar, não quer disponibilizar para sair mais cedo, que é um direito nosso. Então fica muito difícil e eles acabam não preferindo pegar, porque é um direito da mulher sair mais cedo para amamentar o seu filho. O patriarcado, ele fecha portas para muitas meninas, ele causa medo em muitas meninas têm medo de falar, têm medo de disputar espaço, têm medo de andar na rua, porque a rua é do homem, porque a relação sexual é dominada pelo homem, ela tem medo de ser feliz, ela tem medo de amar, ela tem medo porque ela é o objeto da relação, ela é sempre o espaço de oposição, ela nunca está no comando e ela não é tratada em pé de igualdade. Quando você se coloca, né, numa relação de igual para igual, essa relação, né, de igual para igual já é uma relação extremamente saturada, porque o tempo todo você está em disputa para estar como igual. Se manter como igual já é uma coisa muito difícil. Quando a gente fala do feminismo, não é que a mulher seja superior, mas o fato de ser igual já causa um cansaço enorme para a mulher. Se manter no mesmo patamar que o homem, ocupar os mesmos espaços que o homem, ganhar o mesmo salário que o homem, hoje, século XXI, no Brasil, ainda é muito difícil. Bom, já passei por situações em que, por exemplo, eu fazia muita coisa, fazia mais do que o meu colega, um colega de trabalho, o salário dele era maior do que o meu. E eu só fui saber disso depois, por acaso, né? Porque salários são coisas assim, digamos, secretas dentro das empresas, né? Das instituições, das firmas, mas a gente acaba sabendo que um colega que às vezes não está muito aí para o trabalho, joga tudo para cima de você, ganha mais do que você porque ele é homem. Mas o quê? Há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu comecei no jornalismo, isso era natural. Você tinha, não, é porque fulano é homem, porque fulano vai segurar as barras. Só que às vezes quem segurava a mesma barra era eu. Então, hoje eu consigo, digamos, me impor mais, até pelo tempo que eu tenho de profissão, eu consigo levantar a voz e dizer, olha, não está certo, tem que mudar. Se não mudar, eu prefiro sair e a gente consegue levar. Então, mesmo assim, a gente ainda enfrenta esse tipo de barreira. A gente enfrenta questões que são constrangedoras, mas se a gente não for enfrentando e não for quebrando essas barreiras, elas vão continuar aí, né? Fazendo a gente bater a cara nelas. Eu não sei se posso ficar à espera uma atmosfera favorável. A participação feminina no mercado de trabalho aumentou, mas a remuneração segue menor.
Em 2019, elas receberam, em média, 77,7% do montante recebido pelos homens, ou seja, 22,3% a menos. A situação é pior em cargos que asseguram os maiores ganhos, como direção e gerência. Nesses casos, as mulheres receberam 61,9% do rendimento dos homens. O percentual também foi alto no grupo dos profissionais da ciência e intelectuais, 63,6%. Nas universidades, as mulheres certamente são maioria, são as mais escolarizadas, com certeza. Agora, obviamente, o acesso à universidade, né, quando a gente fala, por exemplo, do ensino superior de mulheres negras, é extremamente dificultado. Há uma dificuldade no acesso, mas há também uma dificuldade na manutenção. Porque quando a gente acessa a universidade, apenas uma batalha, né, ali que a gente ganhou, mas ainda tem toda a guerra para vencer pela frente, né? Que é a permanência na universidade, que é o auxílio que às vezes você precisa para, enfim, se alimentar no restaurante universitário. Muitas vezes também nós precisamos, né, estar com bolsas de iniciação científica, senão a gente não dá conta. E tem alguns cursos, principalmente nesses cursos da área de saúde, cursos elitizados, que são cursos que têm uma carga horária muito grande, que geralmente são cursos diurnos, como por exemplo o curso de medicina. É um curso que você não pode fazer enquanto trabalha. Quantas mulheres negras você conhece que podem ser sustentadas por 5 anos, sabe? E aí não é só entrar na universidade, a gente tem um desafio de se manter, né? E quanto mais elitizado é o curso, mais difícil essa manutenção fica, por conta, assim, do machismo, mas também por conta do racismo. Então, a gente já teve e tem ainda, eu tenho observado no retorno agora, no finalzinho aqui do ano de 2021, da pandemia, algumas meninas grávidas, né? E a gente tem tido meninas menores de idade engravidando bem mais, na minha opinião, do que antes. A maior dificuldade para elas é conseguir conciliar a rotina da escola com a vida pós-gestação, né? O cuidado do filho. Às vezes é o filho dela, mas às vezes também é o filho da mãe que ela tem que cuidar, é o irmão mais novo, né? Que às vezes é recém-nascido também. Enfim, são as dificuldades de tentar conciliar a difícil tarefa que é o estudar, né? Ter foco nos estudos, ter tempo para isso, cuidar da casa e cuidar dos filhos. É muito difícil. Com relação à questão da maternidade na adolescência, como foi no meu caso, né, aos 16 anos, né, tendo uma criança, ou seja, uma criança cuidando de outra, como é dito popularmente. Para mim, foi desafiador, mas, no entanto, eu também não me deixei abater por isso. A minha filha fez eu me sentir mais responsável, um ser humano que precisava ocupar espaços e espaços, mesmo sendo mulher, né, e mulher indígena, né, um ser humano que veio ao mundo, mas veio para que pudesse colaborar com outros seres. E a minha filha sempre foi a minha incentivadora, né? Então, na aldeia em si, a maternidade ela é lidada de uma forma muito natural, porque nós, indígenas, acabamos que nos responsabilizando de uma certa forma por todos os outros. Por exemplo, a minha filha, eu fiz magistério, a minha filha tinha 3 meses de vida. E ao levar a minha filha para o magistério, lá todos os meus outros colegas, todos os meus outros parentes também cuidavam da minha filha, né? Ou seja, Juliana, então o que você está querendo me dizer é que eu posso parir, posso jogar a responsabilidade sobre a outra pessoa? Não, não é isso. É que é uma criação coletiva, que outras pessoas também colaboram com essa criação. Então, quando eu fui mãe na adolescência, não foi empecilho, porque eu tinha outras pessoas que fizeram com que a minha filha pudesse sentir todo esse carinho, todo esse acolhimento, essa questão coletiva mesmo, de criar um ser vivo, de criar uma pessoa, de criar uma criança, né? Em dados mais recentes e levando em consideração o contexto pandêmico, no segundo trimestre de 2020,
Um levantamento identificou que homens brancos possuem maiores salários e menores taxas de desocupação em todos os níveis de escolaridade. Mulheres negras formam o grupo que enfrenta as piores condições. Enquanto o rendimento médio do homem branco chega a mais de R$3.000, as mulheres negras ganham menos da metade desse valor. Já a taxa de desocupação entre as mulheres negras está acima da média, que é de 13,3%, chegando a mais de 18%. O homem branco, ao contrário, está bem abaixo, com 9,6%. Eu até me emociono, porque no começo, sim, eu pensei em desistir. Mas aí, quando eu via que eu tinha que ir de qualquer maneira e eu precisava botar o alimento na mesa para elas, aí eu digo, não, eu tenho que seguir. E hoje eu amo, não troco, não deixo de fazer. Hoje eu tenho isso como eu não sei nem te explicar, é algo especial para mim, sabe? Eu faço com amor, é como se eu estivesse fazendo para mim o meu trabalho. Eu abri mão da minha carteira assinada por eu ter o prazer de estar mais com as minhas filhas, né? Na questão de acontecer um fato, eu não poder ir trabalhar e eu com a carteira assinada, com certeza ia ter que ser descontada aquele dia de trabalho. E eu trabalhando para mim, eu tenho simplesmente a opção de ligar para o cliente e só remarcar. E no outro dia eu poder atender ou continuar a minha vida normal, né? Mas eu não troco. Prefiro trabalhar para mim mesma. O olhar das minhas filhas para mim, eu vejo que é de orgulho. Porque você chegar em casa e ser bem acolhidas por elas é tudo. Mãe, como foi o teu dia? Foi bom, a senhora tá cansada, a senhora quer algo para comer, a senhora quer beber água. Isso para mim quer dizer que elas estão entendendo tudo, né? Aliás, quarta jornada, porque se você trabalha fora, os 2 expedientes, chega em casa, tem filhos para cuidar e casa para cuidar, é o 3º expediente. E se você é casada, se você não bater aquele ponto, pode ser que você seja trocada por outra que tenha mais tempo, né? Então, e que é ainda uma coisa que deveria ser mais compreendida pelos homens, né? Se eles chegam em casa e se refestelam no sofá e ficam esperando o jantar, ou ficam esperando que alguém deixe a casa limpa, a roupa bonitinha e lavada, poxa, o que custa? A roupa tá para lavar, enquanto ela tá fazendo o jantar, eu vou pegar a roupa e colocar na máquina, né? A máquina não faz sozinha, né? Então, tem para passar. Hoje em dia tem aqueles steam, é mais fácil do que passar no ferro. Então, cada um vai fazendo a sua parte, né? Você, mulher, que está me vendo, me ouvindo, e você, homem também, passe, a partir de agora, a perceber esse tipo de comportamento e ensinar isso aos meninos também. Os meninos podem ajudar a mamãe a varrer a casa, porque no futuro as mulheres e as meninas de hoje vão querer que ele ajude também. Aí se cria um conflito por uma coisa que não deveria ser uma divisão, e sim unir. Você divide as tarefas para que o casal se torne mais unido, para que a união seja maior. E porque homens e mulheres, se eles vão morar sozinhos, eles não fazem isso? Porque quando eles casam, eles têm que ter alguém para fazer para eles, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar também os pensamentos. Eu vejo muitas mulheres machistas ainda que separam isso. Não só homens, as mulheres. Não, menino não faz isso, menina não faz aquilo. Todo mundo pode fazer o que quiser. Desde pilotar um avião a pilotar um fogão. Sobre conciliar maternidade, trabalho, estudo, sempre foi muito pesado. Eu acho que é pesado para toda mulher, né? Porque é a questão da carga mental. A gente traz muito isso enraizado, assim, é cultural. Que a gente tem que abarcar o mundo com as pernas, dar conta de tudo. A gente foi, durante o tempo, né, foi se inserindo no mercado de trabalho, então a gente foi adquirindo novas demandas, né? E é muita coisa pra gente dar conta, porque a gente é criada pra isso. E quando a gente não dá, a gente se culpa e tudo mais. Hoje eu não faço mais faculdade, mas durante a pandemia, por exemplo, eu tava com a criança dentro de casa, em home office, fazendo faculdade, ela da escola, eu acabei tendo que tirar da escola porque ou ela estudava ou eu estudava. Hoje eu trabalho 8 horas por dia, já me formei, mas trabalho 8 horas por dia, tem ela à noite. Então, assim, são jornadas intensas, né? Não para, porque serviço de casa, de criança nunca para, não tem pausa. É diferente do trabalho que você vai lá, bate ponto,
8 horas, 5 horas e vai embora. Não, quando você chega em casa, tem a criança, tem a casa, tem todas as demandas suas, pessoais. Então não é muito simples, né? Não é uma coisa muito fácil. Em 2019, as mulheres dedicaram 21 horas semanais na realização dessas tarefas, quase o dobro de tempo que os homens, que só usou 11 horas, refletindo assim as dificuldades para terceirizar essas atividades. Hoje, aos poucos, estamos alcançando ainda o espaço, que ainda está longe, né? Você vê que a violência ainda continua com mulher, né? Você vê que tem maridos que ainda não respeitam as suas mulheres ainda, tem... Então, são um monte de conjuntos que a gente casa ao mesmo tempo, né? Os conjuntos e a gente vê que a gente estamos brigando, estamos lutando, a mulher está apoderando cada dia, cada ano. Meu nome é Eveline Almeida, sou ex-árbitra FIFA do estado do Ceará e a primeira mulher a apitar o campeonato principal do nosso estado. Na época que eu atuava, só tinha eu de mulher como árbitra principal. E o preconceito era muito grande, era testado pelos torcedores, pelos jogadores, pela própria imprensa também, né, que muitas vezes desqualificava o trabalho por ser mulher, não acreditava. Quando se trabalhava bem era sorte, quando dava tudo errado é porque era mulher. E isso daí era um trabalho efetuado todos os dias. Todos os dias eu tinha que provar que eu era competente para estar exercendo aquilo ali. Eu passava aqui pelas ruas e os meninos falavam: ai, lugar de mulher é na cozinha, ai, lugar de menina é no colégio, ah, tem que estar em casa ajudando a mãe ou o pai, ah, o surf não é para menina. Então eu ainda cheguei a enfrentar esse pouco de preconceito. Mas depois do tempo e eu mostrando e ganhando campeonato, subindo de profissão, assim, porque eu primeiro tive que passar por amadora para depois chegar ao profissionalismo, né? Quando eu cheguei ao profissionalismo foi que eu fui quebrando todas essas barreiras, quebrei esses tabucos, né? Essa desigualdade que ainda existia entre mulher, entre homem. Eu tive que sair do meu estado e ir para São Paulo atuar no futebol paulista, numa das principais federações do Brasil, para mostrar que eu tinha competência de estar em campo, pois aqui no meu estado eu não podia exercer. Porque para muitos que dirigiam a arbitragem na época, diziam que a arbitragem não era coisa de mulher. Em todos os aspectos, a desigualdade de gênero prejudica a sociedade como um todo. Políticas de proteção e garantia de direitos se fazem necessárias para uma sociedade que busca justiça social. Mulheres e movimentos seguem firmes na luta para atingir esse patamar. Hoje a gente percebe as mulheres engajadas na política. Na verdade, as mulheres fazem política no dia a dia, no seu cotidiano, quando pesquisam preço ou reclamam de algum serviço, né, público, quando reclamam de algo que não está bem na sua cidade, elas já estão fazendo política. Mas eu acredito que mais efetivamente as mulheres hoje, a juventude tem participado através das redes sociais, né, estão muito antenados, conectados e participativos. Mas de uma forma geral é lá onde acontecem debates, onde a gente percebe cada um dando sua opinião, se colocando, né, no sentido de concordar, de discordar, de sugerir, de propor. E acredito que é uma importante ferramenta hoje para a gente estar antenado, ligado e também para pautar as nossas questões da sociedade como um todo. Uma coisa que eu espero para o futuro é que a gente consiga conquistar sobre o que é o trabalho doméstico e de cuidado da espécie humana. Não faz sentido que só as mulheres sejam as únicas encarregadas do cuidado da espécie humana. Não faz sentido nenhum. Penso que essa demanda ao respeito do Estado e também dos homens vai ser um avanço muito importante. Não só para descarregar a mulher da tríplice jornada, não é só isso. Também para ser uma humanidade mais feliz, verdadeiramente feliz.
quero chegar sendo a melhor enfermeira obstétrica que existe, sendo empreendedora do Tempero das Mamães, que eu não vou desistir desse empreendimento, que eu já digo, eu vou preparar tudo aqui, mas a minha carreira mesmo é na área da saúde. E eu escolhi a área da obstetrícia e da saúde da mulher para mostrar a nossa força, para dar à mulher o direito que ela precisa, porque a gente precisa disso. Eu, quando tive o parto do Theo, eu tive a melhor assistência e isso me fez me apaixonar pela humanização na saúde. Então eu escolhi a profissão porque eu quero chegar lá e mostrar, você vai ser bem tratada aqui. Nós, mulheres cearenses, estamos prestigiando um momento muito progressista dos nossos direitos nas políticas públicas para nós mulheres aqui no nosso estado. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira do Ceará, que é um importante equipamento do governo federal em apoio ao estado e ao município de Fortaleza no enfrentamento às violências de gênero, principalmente doméstica e familiar, contra nós, todos os tipos de mulheres, cis, trans, travestis, lésbicas, heterossexuais, bissexuais, todas as mulheres. Isso é muito significativo. Também é importante que nós temos 2 unidades móveis de atendimento às mulheres em situação de violência do campo, da floresta e das águas. A UES tem um núcleo de acolhimento humanizado às mulheres, a Assembleia tem também uma Procuradoria Especial da Mulher, que está trabalhando na ampliação de Procuradorias Especiais da Mulher nos municípios. Então eu estou sempre acompanhando todos esses avanços e a cada avanço eu fico mais feliz porque existem outras mulheres, assim como eu, engajadas em garantir os direitos umas das outras. Nós, mulheres, podemos ser o que nós quisermos. Problema pra embalar, a história de quem não pode sonhar.